Muito bem, então a gente vai começar, então vamos falar um pouquinho, né? Grande parte também dos fármacos e de agentes tóxicos, ele teve a sua origem, né, principalmente ou para caça ou contra determinados inimigos, né? Ou seja, o envenenamento de reis, rainhas, etc e tal, né, se dá isso aí. E também para caça, né? Um exemplo, isso aqui nós temos o tubo curare que hoje se tornou um dos anestésicos mais utilizados em processos cirúrgicos, né, para a efetiva anestesia, né? Então, era utilizado para caça e o ser humano, né, acabou também o transformando para um bem maior, que é a cirurgia e promover o relaxamento muscular. Até em obras literárias a gente tem, né? Quem não já ouviu falar da nossa Branca de Neve, não é isso? Da maçã dela envenenada, etc e tal. Romeu e Julieta, né? Então faz parte também. A toxicologia faz parte da literatura, né? Com os envenenamentos aí. E aí nós tivemos, né? Primeiramente a antiguidade, né? Os venenos, né, utilizados para caça, né, utilizados para matar inimigo. Nós tivemos a Idade Média, a utilização deles, o Renascimento, o Iluminismo, e aí chegamos na toxicologia moderna, né? O período, principalmente na Segunda Guerra Mundial, né, onde nós tivemos aqui uma amplitude, um maior número de criação de moléculas, tá bem? Quer seja para salvar os soldados, quer seja para matar os soldados. Então, toda a humanidade, quando tem determinadas tragédias, ela evolui, né? Então, nós vimos a evolução, principalmente dos fármacos e dos agentes tóxicos, né, na Segunda Guerra Mundial, tá bem? Onde nós vamos ver depois são os organos fosforados, os organos clorados, que eram utilizados na forma de gás, né, nas trincheiras, para matar os soldados. E outros também que eram utilizados para quê? Para tentar salvar os soldados. Ou seja, de maneira geral, toda a humanidade, quando passa por uma guerra, ela evolui, cresce. Assim como nós tivemos agora na atualidade, o que é a pandemia. Nós vamos crescer muito, né? Quem diria nós estarmos aqui trabalhando por via remoto, né? Então, a gente observa que toda tragédia a gente tem que vem, né? A certo ponto para melhorar e para a gente evoluir, certo? E aí na antiguidade, quem que a gente tinha na antiguidade, né? Como eu falei, a caça era para matar inimigos, né? Eram flechas envenenadas também, ó. Você pegar no livro de Jó, já vem descrevendo, na Bíblia, né? Você vai ver que tem a descrição de flechas envenenadas. Papiros de Ebs, né? 1500 a.C., também já tinha lá um manuscrito com mais de 800 ativos, incluindo metais, né? Ópio, chumbo, né? Quer seja, né, para a utilização como efeito benéfico, quer seja para a utilização também para efeito maléfico, né? Que seria a toxicologia. Em 360, né, antes de Cristo, nós tivemos também o Hipócrates, né, onde ele postulou a toxicologia clínica, onde ele começou a analisar o quê? Os sinais e sintomas do paciente, né, com um determinado agente. Então, ele postulou o princípio já da toxicologia clínica, né? Mitrias já começou a fazer o quê? Experiências toxicológicas, tá bem? Então, é claro, sempre no inimigo, né? Então, pegava o inimigo e testava ele. Então, não tinha ratinho nessa época, tinha o quê? Inimigo. Então, pegava o inimigo e adicionava ele o veneno, né? Ou agente tóxico, vou falar assim, o agente tóxico, e começava a observar o que? A toxicologia clínica, ou seja, os sinais e sintomas desse paciente. Dióscorides, né, começou a classificar os venenos, né, de origem animal, vegetal e mineral. Então já começou a classificar, né, grande parte desses agentes tóxicos aqui. Em outros escritos, né, nós observamos também o fenômeno da biodisponibilidade, né, ou seja, da absorção. Observou-se, né, principalmente que o leite e a manteiga, abre aspas, em alguns venenos, presta atenção, retardava a absorção. E eu coloco aqui, em outros venenos, que são, por exemplo, lipossolúveis, iria aumentar e facilitar essa absorção, certo? Catarina Médici, ela começou a postular o quê? A rapidez da toxicologia, ou seja, o início de ação, a potência, né, do agente tóxico e a especificidade local de ação, tá bem? E começou a compilar também os sinais clínicos do paciente. Então, ela começou já a avançar, né? Ela começou a observar quando que o veneno começava, né, a desenvolver as reações
começou a observar assim, a dose, né, em termos de potência toxicológica. Começou a observar também a especificidade e aonde, qual local, né, que mais iria iniciar a intoxicação, né? Ou seja, nós temos algumas regiões do corpo que elas são mais vascularizadas, como, por exemplo, região da axila, região da virilha, né, onde passam as grandes artérias. Então, ela começava a observar também esses locais, o veneno, a ação dos venenos nesses locais, que influenciaria, claro, no início da ação desse veneno, tá bem? E, é claro, analisava os sinais e sintomas. Mas olha só como que ela fazia. Ela era malvada. Então, ela colocava o veneno aonde? Com um determinado pretexto de colocar forragem aos pobres, né? Porque não tinha colchão, tinha forragem, né? Então, colocava o agente tóxico nas forragens e botava pobre, né? Verdade, para dormir em cima das forragens, e ela ficava observando. Malvada, né? Assim, a pobre não tem sorte nem nessa época, né? Então tá lá, envenenava a forragem, botava o pobre para dormir e depois observava o quê? O início de ação, a potência, o local e assim sucessivamente. Foi Catarina Médici, né? Mas, né, no Renascimento, nós tivemos Paracelso, né? Paracelso foi o pai da, vamos dizer assim, da toxicologia. Ele começou a trabalhar a substância como uma entidade química, né, para a experimentação. Observou-se que tinha doses terapêuticas e doses tóxicas, tá certo? E aí ele colocou a grande frase dele, né, de medicamento a veneno que muda o quê? Exceto a dose, ou seja, um medicamento, uma determinada substância, vamos dizer assim, uma determinada substância ela tem uma dose terapêutica e ela tem uma dose o quê? Uma dose tóxica. Então o que que mudava? A dose. Dependendo da dose, ela passava a intoxicar. Dependendo da dose, ela tinha um efeito o quê? Terapêutico. E aí surgiu então o conceito, né? O conceito de que todas as substâncias são veneno. Não há nenhuma, né, que cause, né, não seja um veneno. O que muda, distingue o veneno do medicamento é o quê? A dosagem, tá bem? A dose. E Paracelso falava dessa forma. Outra forma de você colocar assim, de medicamento a veneno que muda o quê? É a dose, tá bem? Então foi Paracelso que foi o pai da toxicologia estabelecendo já isso daí, tá bem? Aí nós já tivemos já o estudo das autópsias, né? Que aí já começou uma área específica, né? Que seria a toxicologia forense, certo? Orfila já na Espanha já começou a trabalhar a toxicologia forense, ou seja, analisar o morto, né? O cadáver, né? Para tentar descobrir qual foi o agente que causou aquela morte daquele determinado paciente. Aí nós tivemos a Revolução Industrial, né? A Revolução Orgânica, né? Principalmente na Segunda Guerra Mundial, como eu falei para vocês, surgiram diversas moléculas aí certo? Diversas moléculas para salvar e diversas moléculas para matar. Bom, com isso também surgiu o quê? Começou-se a trabalhar com a preocupação com os fármacos, né? Que de medicamento a veneno que mudava era a dose, né? Então começou-se a se preocupar com a ação não só de medicamentos, mas também de cosméticos, praguicidas, inseticidas, né? Que poderiam estar medicamentos em fases de síntese, né? De elaboração, porque nós sabemos que nós temos 4 fases, né? Para a síntese de um determinado medicamento. Então eles começaram a proibir determinadas fases, não podia pular uma etapa, por conta do quê? Da segurança do paciente, né? Segurança dos seres humanos. E o primeiro início, né, desse processo aí foi quem? A lei de Willy-Bill, né, onde ele colocava medicamentos em fase de patente, né, que provocou incidentes de intoxicação, né, sobre a carne. Então, era um medicamento que estava em fase de patente, estava, ou seja, sendo analisado ainda, mas causou o quê? Incidentes intoxicando o paciente, por quê? Porque estava na indústria da carne, ou seja, era um medicamento ou um agente que era para conservar a carne, que promoveu o quê? Intoxicação. Depois nós tivemos o projeto de lei de Copernic, né, um primeiro projeto que começou a se estabelecer o quê? A criação da maior agência mundial, né, de controle e registro de medicamentos, agentes toxicológicos, ou seja, de todas as substâncias chamadas o quê? O FDA americano. O FDA, tanto faz, como você queira pronunciar. Mas surgiu ao acaso? Não. Surgiu por conta do quê? De um problema, ou seja, de uma insuficiência renal crônica causada
por um antibiótico chamado sulfanilamida, tá bem? Principalmente em soluções de glicol. Então, o FDA americano surgiu não porque eles quiseram criar assim, não, surgiu por conta de problemas que começaram a surgir. A intoxicação na carne, depois um antibiótico começou a dar problema, aí vamos criar uma agência. Então, iniciou-se um projeto de criação do FDA americano, por conta da sulfanilamida. Nós tivemos também a lei dos plaguicidas em 1947, onde ele colocava que nenhuma substância, né, necessitava, né, de um alimento que necessitava o quê? Uma amostra segura e eficaz, né? Então, ele trabalhou. Mas, em 1950, certo? Em 1950, que aí, então, ocorreu o fortalecimento e, propriamente dito, o estabelecimento do FDA americano, tá bem? Emendas aditivas, principalmente em alimentos, medicamentos, cosméticos. Então, ele passou a ter uma amplitude maior, não só medicamentos, mas também alimentos, mas cosméticos, agrotóxicos e assim sucessivamente. Depois nós tivemos outro documento, que é a cláusula de Delahaye, que colocava o seguinte: um produto químico, né, considerado cancerígeno em animais, de laboratório, não poderia ser utilizado em alimentos, tá bem? Então, isso aqui nós já começamos a surgir uma evolução, né? A segurança do paciente. Então, se era cancerígeno no animal, fazia-se uma analogia que também poderia ser cancerígeno no ser humano. Então, aí, proibiram, né? Isso por conta da agência. Mas o que marcou, né? O marco da toxicologia mesmo foi a talidomida. Certo? Observa, ó, o FDA foi criado em 1950. Só que aí o que aconteceu? Em 1954, né, o laboratório alemão ele tinha o objetivo de criar um determinado fármaco para ansiedade, né, nas gestantes e também náuseas causadas durante a gestação. Criou-se a talidomida, certo? E testou-se a talidomida apenas o quê? Em uma espécie animal. Ou seja, só testou no ratinho, não testou em outros animais que seriam semelhantes ou se assemelhavam, né, com o ser humano. Tá bom? E aí causou deformações congênitas ou teratogenicidade. Certo? Por quê? Porque tinha a molécula, a talidomida, tinha 2 isômeros, né? Isômeros que a gente fala assim, tem a molécula, e aí se você vira a molécula de outro lado, aí você vê o isômero. A RANS e trans, né? Então tinha talidomida que causava os efeitos sedativos, a forma R, e tinha a forma S, né? Trans, né? Randomizada e trans. E a forma trans, né, que foi utilizada, ela era o quê? Teratogênica. E como fez teste apenas em alguns animais, né, foi logo registrada a talidomida e ela foi vendida, né, nas farmácias e drogarias dos Estados Unidos, ocasionando teratogenicidade. E no Brasil aqui também. Tá bom? Bom, paralelo, se os Estados Unidos têm o FDA, né? Se os Estados Unidos têm o FDA, nós temos uma outra agência que é o quê? A Anvisa, né? Por mais que a gente resmunga que ela é ditadora, que ela demora, etc e tal, mas a gente tem que lembrar o objetivo da agência, que é, né, regulamentar todo o sistema de saúde, medicamentos, registros, etc. Para o quê? Para garantir a saúde da população, né? Esse é o objetivo. E já em 1997, já vinha determinando que todas as autoridades sanitárias eram necessárias detectar o quê? As reações adversas com medicamentos, tá bem? As reações adversas. Então, era obrigatório a detecção de reações adversas, a notificação, tá bem? O que é notificar o quê? Notificar ela. A Constituição Federal também, né, quando definiu a política de saúde, em 1988, já vinha colocando também o termo, ó, farmacovigilância. Então, o medicamento ele tinha a primeira fase, segunda fase, terceira fase, e a quarta fase, que é a patente e a distribuição, né? Essa fase também é sujeita ao quê? A farmacovigilância. Tem que, né, sempre estar observando e avaliando esse fármaco aqui. Só que pouco se faz aqui no Brasil essa farmacovigilância, tá bem? Aí depois surgiu o RDC 04 e cria o que? A notificação das reações adversas. E aí criou-se também o que? Um sistema. A Anvisa criou um sistema chamado Notivisa.
Para quem que serve? Serve para profissionais de saúde, cidadão, para os hospitais sentinelas, para a detecção de quê? Para a detecção de reações adversas ao medicamento, RAM, não é isso? Ou seja, são reações que não estão contempladas na bula, e para queixa técnica, QT. Então, vem um comprimido faltando, né? Ou o frasco era para estar amarelo, o medicamento amarelo está azul. Então, isso é uma queixa técnica, certo? Ou uma reação que está lá, de repente, lá, vai tomar lá o Aprevitin, por exemplo, está descrevendo que vai dar sonolência. E na criança, de repente, o Aprevitin é um medicamento para aumentar o apetite, né? De repente, naquela criança dá excitabilidade, a criança fica excitada, né? Doidona. Bom, é uma reação que não está descrita na bula. Então, aí tem que se o quê? Notificar. E onde você vai notificar? No Notivisa. Tá bem? Quem que notifica? Qualquer profissional da área de saúde, farmacêutico, médico, biomédico, entendeu? Enfermeiro, fisioterapeuta, qualquer um, qualquer cidadão pode notificar isso aí. Tá bem? As redes dos hospitais sentinelas, aí nós temos o Júlio Miller aqui como um hospital sentinela, e as redes de farmácias, né? Vamos dizer assim, redes não, as farmácias notificadoras. Tanto é que o Conselho Federal fez uma época, em 2003 mais ou menos, vários cursos, né, para capacitação dos farmacêuticos, notificadores, né, mas isso não avançou muito não. Então as farmácias têm essa obrigatoriedade de fazer também a sua notificação, mas é pouco, né? Tanto pública, olha lá, como privada, tá bem? E a gente vem observando de lá para cá vários medicamentos. Outro exemplo é o quem? O Vioxx, né, que saiu do mercado. E aí vai. E se nós contamos aí, por exemplo, o Astemizol. Astemizol também era um anti-histamínico, certo? De segunda geração, que começou a promover o quê? Arritmia cardíaca, foi retirado do mercado. Depois nós tivemos o quê? A trovafloxacina, né, que causava o quê? Lesões hepáticas, foi retirado do mercado. Depois tivemos o mibefranil, né, que também foi retirado do mercado, principalmente paciente idosa e paciente que era contra, né, era utilizado para hipertensão e angina, foi retirado do mercado, que também promovia o quê? Arritmia. E aí, sucessivamente, foram retirando os mercados, verificando o quê? Verificando a segurança desse medicamento. Segurança do medicamento, ok? A Merck, né? O mais recente que teve um impacto muito grande foi isso aqui, foi da Merck, foi o Vioxx, né? Que era um AINES, um anti-inflamatório não esteroidal, seletivo para COX-2, né? Seletivo para COX-2, que foi retirado porque aumentava o risco cardiovascular, foi retirado do mercado. No mesmo, mais ou menos na mesma época, nós tivemos o quê? A serivastatina foi retirado, né? Que são das estatinas para baixar o colesterol, também foi retirado porque levava a um quadro de falência renal. Tá bem? Então, gradativamente, a Anvisa, com a Notivisa, vem fazendo o seu trabalho. É claro que ela segue muito quem? O FDA americano. Suspendeu lá, suspende aqui. Tá bem? Ó, um outro exemplo aqui, ó, né? A Anvisa suspende um xarope rotulado, ó. Um xarope adulto rotulado aonde? Como infantil. Então tá lá. Era adulto, mas aonde? Rotulado como infantil. Então foi retirado também do mercado. Então para isso que serve a Notivisa, é para isso que a gente vai. E assim a gente citaria vários exemplos de fármacos que foram suspensos por conta disso. Bom, no Brasil, em 1963 foi criado o Pronto-Socorro da Criança, o Centro Toxicológico. A Prefeitura, em 1971 de São Paulo, também criou-se o Centro de Controle de Intoxicações para atendimento pediátrico. Em 1980 passou a atender os intoxicados adultos, né? E aí criou-se os centros de toxicologia, tá bem? Os centros de toxicologia, ou toxicofarmacologia, tá bem? É chamado Centro de Informação Toxicológica, Centro de Controle de Intoxicações, Centro de Assistência Toxicológica, o CEATOX, né? Centro de Informações Antiveneno, né? Tanto é que nós tivemos aí, nos últimos dias, um incidente com uma médica, né? Aqui, referente à utilização, referente a uma picada de uma serpente. Bom, então quem que cuida disso? É o Centro de Informações Antiveneno, tá bem? Está organizado. Então nós temos 38 centros, esses aqui de 2005, 38 centros espalhados aqui em todo o Brasil, tá bem? Através da RDC 19, para atender toda a população. Tá bem? Qual que é o objetivo do centro? Assistir às intoxicações
exógena, através do diagnóstico e tratamento, programas de prevenção, informações toxicológicas, quando de repente o médico precisa de informações, ele vai ligar nesses centros, pesquisas e estudos epidemiológicos. Esse é o objetivo dos centros, né, que foram criados. Tá bom? Bom, terminado então todo esse histórico aqui, nós começamos então com os conceitos básicos da toxicologia, certo? E aí vamos lá, o que é um agente tóxico, né? São bem conceitos bem assim, beabá, né? Para você estar trabalhando. O que é agente tóxico? Entidade química capaz de promover o quê? Um dano no sistema biológico, reversível ou irreversível. Então esse aqui é o conceito de agente tóxico. Conceito de veneno é o termo que define o quê? Entidade química capaz de intoxicar ou matar em baixas doses. Isso aqui então é veneno. Ok? Droga. Modifica o estado fisiológico ou patológico, é utilizado com ou sem intenção de benefício. Então, isso é uma droga. Antídoto. Ele é capaz de antagonizar os efeitos tóxicos das substâncias. Tá bem? E o xenobiótico, né, que também é considerado também isso aqui. É o termo usado para designar substâncias químicas estranhas no organismo, que não possuem papel fisiológico. Né? Então, está lá, o xenobiótico. Bom, então, de maneira geral, né, ou pode-se colocar assim, uma entidade química, né, ou substância química, ela, ou você pode chamar de droga, tanto faz, né, ela tem a capacidade, quando você estuda os efeitos benéficos dela, você vai estudar a farmacologia. Quando você estuda os efeitos adversos ou letais, né, dessa daí você vai estudar o quê? Você vai estudar a farmacologia. Essa substância química, então, na farmacologia passa a ser chamada de fármaco. Na toxicologia passa a ser chamada de agente tóxico. Tá bem? O que que muda? Às vezes uma substância, né, uma substância química, ou um nome genérico, estou colocando aqui, uma substância química às vezes é um medicamento, não é um fármaco. Mas dependendo da dose, ela pode se tornar o quê? Um agente tóxico. Tá certo? Então, a farmacologia estuda o quê? Os efeitos terapêuticos e os efeitos colaterais, enquanto que a toxicologia vai estudar sempre os efeitos nocivos, capazes de matar o ser humano. Tá bem? E aí vem o conceito. O que seria conceituar? Vamos conceituar a toxicologia. É a ciência que estuda o quê? Os efeitos nocivos das substâncias, drogas e fármacos toxicantes. Onde? No ser humano. Então, você pode conceituar dessa forma. Tá bem simples o conceito da toxicologia. Tá bom? Então, ela estuda os efeitos o quê? Nocivos. Então, agente tóxico, ser organismo vivo, ela estuda o quê? Os efeitos nocivos no ser humano. A toxicologia moderna, ela utiliza muitas técnicas bioquímica, molecular, biologia, química, genética, né, matemática, a medicina, a própria utilização da farmacologia, dos conhecimentos da farmacologia, da fisiologia e da física. Né? Então, utiliza todas essas áreas aí. Ela, vamos dizer assim, se subdivide em toxicologia, né? Analítica, clínica e experimental. Tá bem? Sempre na analítica tem a toxicologia forense, monitoração terapêutica, controle de antidopagem, a clínica através do diagnóstico, aí o médico trabalha aqui, e a experimental, né? Para elucidar mecanismos, né, das substâncias tóxicas, né? Que seria o trabalho experimental. Então, ela se divide nessas três áreas aqui. Bem? Agora, ó, vamos, ó, ela se divide, divisão, tá? Não confunda, Jesus com Genésio e Urubu com meu rei. Divisão. Vamos para as áreas de atuação, né? Quais são as áreas de atuação? Nós temos, então, uma das áreas de atuação, a toxicologia dos alimentos, a toxicologia ambiental, a toxicologia dos medicamentos, que aí a gente fala muito, né? A toxicologia ocupacional, a toxicologia social, por exemplo, a toxicologia social, a maconha, né? A cocaína, né? A cocaína, ela passa a ser o quê? O usuário passa a utilizar um problema e a área de atuação é a toxicologia social. Mas quando o indivíduo morre pela overdose, aí nós temos o quê? A toxicologia forense. Tá bem? E o que essas áreas de atuação elas abordam, né? E quais são os seus aspectos? Abordam os aspectos clínicos, analíticos, a legislação, certo? É o que vem abordando, e a investigação. Tá bem? Então, dessa forma, a toxicologia se abrange. Vamos lá, vamos descrever cada uma. Toxicologia ambiental, né? Ela estuda o quê? Os efeitos nocivos do agente sobre o quê? Sobre um ambiente contaminado, certo? Água, solo, né?
nós vamos ver principalmente lá os organoclorados, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Os organos clorados. É um veneno. Já foi proibido, mas às vezes vem por contrabando aqui no Brasil. Organo clorado. Passa na lavoura, vai para onde? Vai para os rios. Rio vai para o plâncton. Peixinho come plâncton. Peixão come peixinho. Ser humano come peixão. É isso? Então tem toda uma cadeia alimentar envolvida nesse processo aqui. Então é também uma área de estudo aqui da toxicologia ambiental. Toxicologia ocupacional, né? É aquele ambiente, aquele indivíduo que está lá trabalhando, lá, por exemplo, os aviadores, né? Estão pulverizando veneno, pulverizando. A função dele ele é piloto. Piloto do quê? Piloto agrícola. Então vai lidando com veneno, etc e tal. De repente ele começa a desenvolver um quadro de um CA de pulmão, né? Então aí o que é? Pode estar relacionado com o quê? Pode estar relacionado com o trabalho. Então quando estiver relacionado com o trabalho, nós vamos colocar, né, a toxicologia ocupacional em ação, tá certo? Toxicologia dos alimentos, nas condições onde eu tenho um agente tóxico contaminando os alimentos, acontece muito com o mercúrio, né? E eu fico muito preocupado, a gente deixa uma situação, e aqui um alerta, né? Com os garimpos, né? E as mineradoras aqui, principalmente aqui, ó, nessa região do Poconé, onde eu tenho muitas mineradoras trabalhando isso daí, né? E já veio relatos, não aqui, mas em determinados acidentes de contaminação com o quê? Com o mercúrio, né? E aí a população também acaba sendo contaminada, né? Através do peixe, né? Mas pode ser outros alimentos também, certo? Mas a toxicologia alimentar, tá bem? E aí a toxicologia dos medicamentos e cosméticos são os efeitos nocivos do quê? Quando se utiliza os medicamentos e determinados cosméticos, certo? Toxicologia social, já falei, dei um exemplo para vocês, né? Um uso não médico, tá bem? Então tá lá utilizando a cocaína, né, como estimulante do sistema nervoso, na verdade é um estimulante do sistema nervoso central, de repente ela passa a causar dependência e ela passa então a ser interpretada, né, como a toxicologia social. E se morrer o paciente de overdose, tá lá, overdose a cocaína, não é isso? O estudo pós-morte, ou pós-mortem, né, nós podemos então falar que nós estamos utilizando então a toxicologia, o quê? No pós-morte, a toxicologia forense para a investigação criminal, né? Para a investigação criminal. Então a gente tem aqui, né? Todas as áreas, né, de que nós podemos estar trabalhando. As ciências básicas que você necessita conhecer para a toxicologia seria a química, a biologia, a fisiologia, a farmacologia, a patologia e a medicina. As áreas fundamentais, né, é a analítica experimental, né, e clínica, lembra lá a divisão dela, 1, 2 e 3. E as áreas aplicadas, então, aonde que você vai utilizar isso aqui? Onde você vai aplicar? Na social, no alimento, medicamento ocupacional, é isso? E aí também tem a toxicologia regulatória, que aí é a Anvisa, tá bem? Anvisa. Bom, vamos dar então um conceito de toxicidade. O que é toxicidade, né? A capacidade de um determinado agente de promover o quê? O efeito deletério, tá bem? Efeito deletério, isso aí é toxicidade. Então, é a capacidade de um determinado agente de promover o efeito deletério, tá certo? Nós chamamos, então, de toxicidade. E esse conceito é extremamente importante, ó. DL50, grava lá, escreve aí, vou até falar mais devagar. DL50. DL50 é dado em miligrama por quilograma, tá bem? É a dose obtida estatisticamente de uma determinada substância necessária para matar, ó, 50% da população. Tá bem? 50% da população. Quanto menor for o DL, mais tóxico é o agente tóxico. Tá bem? De novo, eu posso falar de veneno. Quanto menor o DL desse veneno, mais tóxico é. Então vamos lá. Vamos dar um exemplo então aqui, ó. Eu tenho o DL de algumas substâncias aqui. O etanol, DL, ó, é 1000 miligramas por quilograma. Cloreto de sódio, 4.000 miligramas por quilograma. Sulfato, 1.500 miligramas por quilograma. Morfina, 900. Triquinina, 2. Nicotina, 1.
Dioxina, 0,01. Toxina botulínica, 0,00001. Fala para mim, pessoal, quem que é mais tóxico aqui? Pergunta. A toxina botulínica. Isso, toxínica botulínica. E quem que é menos tóxico? O etanol. Isso, o etanol é menos tóxico. Então, captou o conceito. O que é DL50? Grava isso. É a dose necessária para matar 50% da população. Quanto menor o DL, mais tóxico é o agente. Tá bom? Então, tá lá. Pode ser expressado também em gráfico, se você quiser brincar com um gráfico, aí vai, ó. DL50 a determinada substância. Tá bem? Então, tá lá. Então, 4 grupos diferentes, vai se administrando, 2, 4, 5, etc. E tal, e você vai verificando o DL50. Quanto menor a concentração para matar 50% da população, ou o que acontece? Mais tóxico, ou seja, maior será a sua toxicidade. Tá bem? Então, chamada de DL50. E tem diferença entre espécies, tá? Tem diferença entre espécies e variabilidade também humana. Isso aí também influencia, tá bem? Então, por exemplo, numa criança, onde eu tenho uma função renal menos desenvolvida e hepática menos desenvolvida, de repente 2 miligramas no adulto não mata, mas em 2 miligramas numa criança mata. Tá bem? Então isso eu tenho que também avaliar, certo? Então tá lá, ó. Quanto menor a toxicidade, o DL50, maior será o quê? Maior será a sua toxicidade. E podemos classificar a toxicidade aguda da seguinte forma: extremamente tóxica, levando em consideração o quê? O DL, ó. Altamente tóxica, DL. Quando o DL for menor que 1 miligrama por quilograma de peso. Altamente tóxico, quando DL 50 maior que igual a 1 a 50 miligrama por quilograma de peso. Moderadamente tóxico, quando o DL for maior que 50 a 500 miligramas por quilograma. Levemente tóxico, né, quando o DL for de 0,5 a 5 kg de peso. E relativamente não tóxica, for de quanto? DL for acima de 5 kg de peso. Observe que eu falei para vocês. Quanto menor é a dose, ou seja, a dose para matar 50% da população, maior é a toxicidade. Então, observe aqui, ó, né, que 5 kg, ó, 5 gramas, depois, ó, por quilo, de 0,5 a 5, depois 500 miligramas, ou seja, à medida que eu vou diminuindo, né, miligrama por quilograma em relação ao seu DL, o seu DL50, aumenta o quê? A sua toxicidade, tá bem? Quando eu vou aumentando, ó, menor toxicidade. Entenderam isso? E os venenos são classificados dessa forma, levando em consideração o quê? Os DLs. Então, extremamente tóxico, altamente tóxico. Ó, observa que vai aumentando. Ó. Então, aqui significa que é pouco tóxico, em função da dose. Ó. São 5 gramas. Né? E ao contrário, ó, quando eu vou diminuindo, ó, 1 miligrama, aí ó, extremamente tóxico. Certo? Como que a gente analisa o risco? Né? O risco depende, principalmente, da toxicidade do agente e da exposição. Tá bem? Se foi só no rosto, foi só no olho, né? Se foi em corpo todo. E outra coisa, o tempo de exposição, tá certo? Então isso aí que vai determinar o quê? O risco. E aí podemos conceituar então da seguinte forma, que o termo traduz a probabilidade estatística de uma substância, né, provocar efeitos deletérios em condições definidas de exposição, tá certo? Então aí pode ser classificado como alta, né, ou como baixa exposição, tá bem? Vamos definir agora outro conceito básico da toxicologia, que seria ação tóxica e efeito tóxico. Vamos comigo? Ação tóxica e efeito tóxico. Tá certo? Então vamos lá. Vamos considerar então, por exemplo, a cocaína. Vamos dar um exemplo aqui, cocaína.
Isso, podemos colocar aqui, né, a cocaína, né? A cocaína. O que a cocaína faz? Cocaína, ela estimula a liberação do quê? A cocaína estimula a liberação de noradrenalina. Então, ela atua lá no sistema nervoso central, estimulando a liberação de quê? De noradrenalina. Tá bem? Muito bem. Aumentou a noradrenalina, ela vai se ligar nos seus respectivos receptores. Muito bem. Certo? Aonde? Nos órgãos, né? Nos órgãos-alvo, nas células, depois células, sistemas e órgãos. Muito bem. E aí vai ter as manifestações clínicas. Que manifestações clínicas? Midríase, vômito, tremor, né, intencional, palidez, diaforese. É um exemplo que eu dei aqui. Vamos lá. O que é ação? O que é efeito? Então vamos lá, vocês entenderam. Então, como que ele age? Ou seja, ó, a cocaína estimula a liberação de noradrenalina na fenda sináptica. Isso aqui é como ela age. Como ela age é o quê? É ação tóxica. Ok? Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Organo fosforado inibe o que? A degradação da acetilcolina. Aí o que acontece? Aumenta a acetilcolina. Então, o organo fosforado, esse fato dele inibir a enzima colinesterase e aumentar a acetilcolina é a ação. Aí o paciente apresentar depois bradicardia, apresentar salivação, miose, entendeu? Diarreia, náusea, vômito, isso aí já é o quê? O efeito tóxico. Tá bem? Então, como eu dei o exemplo aqui para vocês, a cocaína estimula a liberação de noradrenalina na fenda sináptica. E aí ela vai se ligar no seu receptor. Isso aqui é ação. Agora, vai causar o quê? Midríase, cefaleia, náusea, vômito. Isso aqui é o quê? O efeito, ou seja, o que a ação causou, o efeito tóxico. Tudo bem? Ficou claro isso aqui para vocês? O que é ação, o que é efeito tóxico? Tudo bem. Ok? Então, ação, como ele age? Efeito, os sinais e sintomas que o paciente vai apresentar, né? Ou qualquer outro, né? Você vai apresentar aí com a utilização do agente tóxico. Bem? Então, aí eu tenho uma ação e aí eu tenho o efeito, certo? E aí eu tenho também o conceito, né, de antídoto e antagonista, né? O que é um antídoto? É toda substância que se opõe ao efeito do agente tóxico, se opõe ao efeito do agente tóxico. Ok? Isso daí, então, nós chamamos do quê? Chamamos de antídoto. Tá certo? Agora vamos lá. Antagonista é uma substância que exerce ação oposta ao agente tóxico. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Organo fosforado. O organo fosforado é um veneno que inibe uma enzima chamada acetilcolinesterase. Tá bem? Quando inibe a acetilcolinesterase, aumenta a acetilcolina em todo o organismo, sistema nervoso central e todo o organismo. E aí o paciente apresenta sinais e sintomas o quê? Colinérgicos. E aí tem o quê? A intoxicação. Muito bem. Porque aumentou o quê? Acetilcolina. Certo? Por que aumentou a acetilcolina? Porque a enzima que degrada a acetilcolina foi inibida. Então, inibiu aqui. Muito bem. O que é um antídoto? O antídoto é a substância, uma substância que opõe seu efeito tóxico do próprio agente toxicante. Bom, se o agente tóxico aqui inibe a acetilcolinesterase, eu tenho, por exemplo, a paralidoxina, que é um reativador da enzima. Então, estimula a síntese de uma nova enzima, acetilcolinesterase. Então, se ela estimula a síntese, né, de uma nova enzima, ou seja, se opõe ao efeito tóxico do próprio agente toxicante, que estava inibindo aqui a enzima, então ele é considerado como antídoto. Ok? Muito bem. Aumentou a acetilcolina e tendo sintomas
sintomas colinérgicos. Aí o que? Que a acetilcolina vai se ligar no seu receptor. Se vai se ligar no seu receptor, muito bem. A atropina, ela compete com essa acetilcolina e não deixa se ligar no receptor. Consequentemente, ela é considerada como o quê? Antagonizando. Ou seja, o receptor seria uma cadeira, né? A acetilcolina e a atropina estão competindo pela cadeira. O que acontece? A atropina vai lá e tira a cadeira da acetilcolina, ou seja, chega primeiro na cadeira. Consequentemente, ele tem um efeito o quê? Antagonista, está competindo, né, com a acetilcolina. Tá certo? Então aí podemos então conceituar o antídoto e podemos conceituar também o quê? O antagonista. Certo? Bom, o antídoto ele pode agir através de que forma? Né? Se opondo ao efeito do próprio agente tóxico, através de mecanismos de neutralização, que seria antígeno ou anticorpo, impedir a absorção, por exemplo, carvão ativado, né? Ou a quelação, EDTA, né? De metais, como exemplo o chumbo. Então, dessas três formas, né? É que é o mecanismo de quem? Dos antídotos, certo? Aí nós temos as características químicas, né? Que podem ser aromáticas, hidrocarbonéticas, físicas, sódio, líquido, gasosos, agentes tóxicos, e as estabilidades, pode ser explosivo, inflamável. Então, tudo isso aqui são características do quê? Do agente tóxico. Tá bem? Do agente tóxico. A ação tóxica pode ser local ou sistêmica. Local, apenas irritação. Por exemplo, pingou lá o veneno no olho do indivíduo. Apenas irritante local. Mas, de repente, ele inalou, aí tem efeito asfixiante, depressor, hepatotóxico, carcinogênico, né? Aí, então, aí seria ação o quê? Sistêmica. Tá bem? O potencial de toxicidade, nós já vimos lá anteriormente, né? Extremamente tóxico, moderadamente tóxico, tá certo? E aí eu tenho quem, ó? Os praguicidas, né, são classificados dessa forma assim. Por isso que quem prescreve agrotóxico, olha só, é somente o agrônomo, né? Ele que entende os praguicidas, ele vai prescrever. Então, para o agrotóxico sair, né, da loja, que trabalha com esses produtos, tem que ter a prescrição do agrônomo, tá bem? Bom, e aí chegamos então no conceito, né? Chegamos então no conceito de toxicocinética, né? Seria o comportamento, seria o movimento do agente tóxico no organismo, certo? A movimentação dele no organismo. E aí, como começa a movimentação dele no organismo, do agente tóxico? Começa pela via de administração. Começa aqui. Depois da via de administração, aí vem o quê? Vem a absorção, certo? Ele ultrapassa a membrana e vai para o sangue. Isso que é absorção, é a passagem do agente tóxico, tá bem, de mucosas, de barreiras, né, naturais do ser humano, seriam as mucosas, né, a pele, para onde? Para o sangue. Aí no sangue, o agente tóxico, então, ele vai passear, tá bem? Vai passear. Vai passear através do quê? Através de proteínas, que são chamadas proteínas carreadoras. Ou seja, nós chamamos que seria distribuído no sangue, tá bem? E tem que lembrar sempre o seguinte, o agente tóxico vai estar sempre, ó, ligado à albumina. Vamos colocar, a albumina principal, a albumina. Ela que é a carreadora, que fica passeando com ele, tá certo? E quando ele está passeando com o agente tóxico, ele não tem o efeito. Mas quando ele fica na forma livre, aí ele vai se ligar no seu sítio de ação, né, que pode ser receptor, pode ser uma enzima, pode ser um transportador, e aí vai promover o quê? Os efeitos. Isso aqui já chamamos de toxicodinâmica. Ok? Toxicodinâmica. Certo? Muito bem. Depois que ele fez todo o estrago, o que acontece? O organismo tenta o quê? O organismo tenta, de certa forma, não se intoxicar. De que maneira? Tenta desmontar essa molécula. E aí sofre um processo, você pode chamar de biotransformação ou metabolismo. O organismo tenta desmontar essa molécula e eliminar. Aí nós vamos ter eliminação. Se for volátil, pela respiração. Ou rim, né? E fezes, se for mais lipossolúvel. Dessa forma. Ok?
Então, ele pode também, de determinada forma, ele se acumular. Ele vai se acumular principalmente em dois tecidos. Tecido adiposo ou tecido ósseo. Tá bem? Então, de novo, o agente tóxico vai depender do quê? Ele vai passear, ele vai se movimentar no organismo. Quando ele vai se movimentar, cinética, o movimento, ó. Cinética, movimentar. Tá bem? Ele vai se movimentar no organismo. Bom, primeiramente ele tem que ultrapassar as vias de introdução. Quais são as vias de introdução? Via oral, via respiratória, entendeu? Inalatória, cutânea. E aqui eu tenho barreiras, tá bem? Então, o agente tóxico começa aqui. Ele tem que ultrapassar essas barreiras. Esse processo de ultrapassar essas barreiras nós chamamos o quê? De absorção. Absorção. A absorção seria a passagem do agente tóxico das barreiras naturais do ser humano para onde? Para o sangue. Muito bem. O agente tóxico agora está onde? O agente tóxico está no sangue. Muito bem. Se está no sangue, o agente tóxico ele vai ser distribuído. E quem que vai passear com ele no organismo do agente tóxico? O agente tóxico vai passear no organismo através da ligação de proteínas plasmáticas. Qual a proteína plasmática mais abundante no sangue? É a albumina. Certo? Ela vai passear com ele, para lá e para cá. Tá bom? Vai passeando com ele. Muito bem. Enquanto ele estiver combinado, não vai ter o efeito tóxico. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a hora que ele ficar na forma livre, ou seja, se desligar da albumina, ele vai ficar livre, aí ele vai ter o efeito que deletério dele. Ele vai se ligar onde? No sítio de ação. E no sítio de ação pode ser, normalmente é um receptor, uma enzima ou um transportador. Normalmente é isso aqui. E aí vai interferir com isso e vai desenvolver os efeitos. Certo? Muito bem. O organismo tenta não se intoxicar. Como ele tenta não se intoxicar? Ele tenta o quê? Pegar esse agente tóxico e desmanchar ele. Aí nós chamamos de metabolização. Ele vai tentar desmontar. Bom, se o agente tóxico ele é mais hidrossolúvel, ele vai ser eliminado através do quê? Vai ser eliminado através dos rins. Se esse agente tóxico ele é mais lipossolúvel, ele vai o quê? Pela bile e fezes. Tá bem? E se ele é um volátil, ele vai ser eliminado pela respiração. Aí vem o processo de eliminação. Só que alguns agentes tóxicos têm a capacidade também de se combinar em alguns tecidos. Que tecidos? Principalmente tecido ósseo e no tecido o quê? Adiposo. Fica acumulado lá. Tá bem? Fica acumulado. Certo? E quais são os efeitos tóxicos, então? Os efeitos tóxicos do agente tóxico, né? Efeito tóxico do agente tóxico. São efeitos, às vezes. Efeito. Carcinogênicos, mutagênicos, teratogênicos, hepatotóxicos, nefrotóxicos ou neurotóxicos. Então, esses aqui são o quê? Os efeitos. Efeitos do agente tóxico. Certo? Ó, efeito e ação. E o que são a ação? Né? Ação tóxica. Ação tóxica nós vamos ter a fase de exposição. Ó, toxicocinética, porque toxicocinética, movimento, né? Movimento dele no organismo, toxicocinética, e começa onde? Na absorção, vai ultrapassando barreiras naturais para entrar onde? No sangue. Quando ele entra no sangue, ele vai ser carregado através de proteínas. Nós chamamos de distribuição, né? Ele vai ser distribuído. Ok? Depois distribuído, o que ele vai fazer? Ele vai para a toxicodinâmica. Vai interagir com receptores, com enzimas, com transportadores. E aí, nós vamos ter o que? Os sinais e os sintomas. Certo?
E aí nós chamamos, então, de fase clínica. Então, eu tenho sinais e sintomas na fase clínica. Certo? Bom, ele depois, posteriormente, o organismo tenta metabolizar e excretar. Mas como ele não consegue, aí o que acontece? Ele se acumula e aí causa intoxicação. Então, a ação tóxica inicialmente começa pela fase de exposição, pela fase da toxicocinética, pela fase da toxicodinâmica e pela o quê? Pela fase clínica. Pela fase clínica. Tá bem? Então tá lá, ó. O agente tóxico, primeiramente, vias de introdução. Depois ocorre o quê? A toxicocinética, onde eu tenho absorção, distribuição, metabolismo, excreção, certo? Muito bem. Aí começa a desenvolver o quê? A toxicidade. Tá bem? A toxicidade. Ele vai lá e se liga ao receptor, a enzima, e interfere com esses receptores, enzima ou transportadores. E aí começa a desenvolver, interferir com o funcionamento. Quando começa a interferir com o funcionamento, nós chamamos de toxicodinâmica. Toxicodinâmica. E aí o paciente começa a apresentar náusea, vômito, diarreia, etc e tal. E aí nós chamamos então de intoxicação. Ok? Então seria lá a disponibilidade química dele, a biodisponibilidade, por que bio? Porque já está no organismo, no sangue do indivíduo. É isso? E depois interferindo, né, com receptores e enzimas, desenvolvendo o quê? Os sinais e sintomas. Aí eu tenho então o quê? A intoxicação. Correto? Ao quadro de intoxicação. Muito bem. A primeira fase, a fase de exposição, depende do quê? Depende da concentração, da via de introdução, da frequência de exposição, das propriedades físico-químicas da substância, ou seja, se é lipossolúvel, se não é, e fatores relacionados à suscetibilidade do indivíduo, né? Criança, adulto, idoso, né? Isso aqui interfere, então, nessa fase de exposição. Tá bom? Aí vem a dose, né? A gente administrar determinada descrição. Como é que é? Em miligrama por quilograma. E o que é DL? 50. Dose necessária para matar 50% da população. É isso? Tudo bem. Nas vias de introdução, ela pode ser por via oral, por via respiratória ou por via dérmica. Tá bem? Por via dérmica. Então tá lá. Via oral. Isso aqui só para você entender em termos de vias de administração, né? Quem que tem a intensidade e o efeito tóxico? A rapidez de resposta. Bom, rapidez de resposta vem quem? Endovenosa. Depois vem a respiratória. Depois vem a intraperitoneal. Aplica no abdômen, senhor, na cavidade abdominal. Sua barriga, lá dentro. Depois vem o quê? A subcutânea. Depois eu tenho a intramuscular, a via intradérmica, a oral e a dérmica. Certo? Então aqui está colocando em termos de superioridade. Viazinho superior, superior, superior. Então, quem que é mais rápido? Intravenosa. Quem que é mais lenta? A dérmica. Depois da endovenosa, quem que é mais rápido? A respiratória. Tá certo? Então aqui só mostrando, né, a questão da toxicologia, ó. Toxicologia ambiental e respiratória. Tá aqui, ó. Toxicologia ambiental, né, ou ocupacional. Pode acontecer. Medicamentos e alimentos, pode acontecer por essa via, ó, oral. Toxicologia forense, ó, intravenosa, né? Tá lá. Toxicologia social, tá lá, respiratória. Tá bem? Então pode acontecer isso aqui. Então, vias de administração influencia. Aí pode ser respiratória, oral e dérmica. Tá bom? Outra coisa importante é saber, assim, a questão da frequência da exposição. Tá bom? Ela pode ser, a frequência da exposição, ela pode ser aguda. Como é que ela é aguda? Uma administração única repetida em um prazo de menor que 24 horas. Subaguda, ela é exposição repetida em menos de um mês. Subcrônica, então o indivíduo se expõe ao agente tóxico de um mês a 3 meses, ou seja, de 1 a 3 meses de exposição. E depois, né, a exposição crônica, nós temos o quê? Mais de 3 meses. Tá certo? Então, quando vê assim, ó, era aguda, você já sabe, ó, o indivíduo se expôs, entendeu? E repetida em menos de 24 horas. Subaguda, em menor que um mês. Subcrônica,
1 mês a 3 meses. Crônica, mais o quê? O indivíduo está sendo exposto de forma repetitiva ao agente tóxico, né, acima de 3 meses. Tá bem? Isso aí nós chamamos então de intoxicação crônica. Bom, propriedades físico-químicas da substância, ou seja, do agente tóxico. O que a gente pode levar em consideração? A solubilidade, pressão de vapor, constante de ionização, ou seja, o grau de ionização, tamanho da partícula, a reatividade da química, a estabilidade e o coeficiente de partição. Eu vou dar bem enfoque nisso aqui, ó, né? Coeficiente de partição e, né, constante de ionização. Tá certo? Tudo bem. Ainda dentro da toxicocinética, nós vamos estar trabalhando aqui, ó, ok? As vias de absorção. Bom, dentro da quando falar cinética, é movimento, tá? Movimento do agente tóxico no organismo, tá certo? Então, vamos lá. O que interfere? Absorção, distribuição, metabolização e excreção. Isso aqui são as fases, né, da toxicocinética. Então, o que nós vamos trabalhando? Para verificar o quê? A ação tóxica dele. Então, começa já na própria absorção. Então, eu já sei que a exposição pode ser através da pele, através de mucosa, ou seja, pela via respiratória, digestiva ou ocular. Ou cutânea, né? Tá aqui. Beleza? Então, o agente tóxico, ele tem que sair do exterior, ou seja, para onde? Para o interstício celular, na pele, para o interstício. Depois, ele tem que sair do interstício para onde? Para dentro do capilar. Ok? Aí ele vai passear, ele vai ser distribuído no sangue. Aí, no local, para ele chegar no local de ação, ou seja, no local da intoxicação, ele tem que depois, então, passar da membrana do capilar para onde? Para o interstício celular. E do interstício celular para onde? Aí sim para o fluido intracelular, ou seja, para a célula. Tá? Do fluido intracelular para a célula. E aí causar o quê? Causar intoxicação. Então ele tem que ultrapassar membranas, ó, membranas. Tá certo? E aí eu já sei, o que a membrana é formada? A membrana é formada de fosfolipídio de membrana, colesterol, ou seja, tem uma gordurinha. Se tem uma gordurinha, eu já começo a lembrar, ó, se tem uma gordurinha, significa o seguinte, quanto maior a lipossolubilidade dele, mais fácil vai ser ele de ultrapassar essas membranas. Então já fica aqui, ó. Quanto mais lipossolúvel, mais fácil a capacidade de ultrapassar as membranas. Tá bem? E aí, os fatores que influenciam a absorção? A característica da membrana, né? Aí tá falando de lipossolubilidade, fatores relacionados ao organismo do indivíduo, né? Se ele é adulto, criança, né? Porque vai influenciar na questão das enzimas, vias de administração e a questão também da característica química dele, se é um fármaco oleoso ou não, ou seja, lipossolubilidade. Então tá lá, a membrana, ó, ela tem o quê? Colesterol, fosfolipídio de membrana, tá bem? Então tem essas gordurinhas, ela tem proteínas, receptores, certo? Essa é a característica da membrana. Bom, como é que vamos ultrapassar a membrana? Nós podemos ter por transporte passivo ou transporte especializado. Por transporte passivo pode ser por difusão simples ou filtração. Por transportes especializado pode ser por transporte ativo, difusão facilitada, endocitose, certo? Transporte passivo, do meio extracelular para o meio intracelular, através da membrana. Vai depender muito do quê? Da lipossolubilidade e do grau de ionização. Grau de ionização, tá bem? Filtração, por exemplo, no rim. Então você tem lá a pressão do sangue, né, nos glomérulos, na cápsula de Bowman, está forçando o agente tóxico. E aí o capilar tem poros, facilita então o processo de filtração. Transporte passivo. E aí você tem o transporte especializado. Esse transporte especializado, ele tem um transportador, e esse transportador usa energia, né, na forma do quê? Adenosina trifosfato, que é o ATP. Tá certo?
que é o mecanismo utilizado, né, para ácidos e bases. Tá lá. Então, transportes, um exemplo aqui é a bombinha sódio e potássio que a gente estuda lá no primeira fisiologia, né? Entra sódio, sai potássio, entra sódio, sai... tá lá. Mas depende do quê? De ATP. Tem que ter o transportador. Então, tem o transportador, né, para jogar sódio para o líquido extracelular, né, e o potássio para o intracelular. Né? Então, isso aí se dá através de um transportador, e aí gasta energia. E aí a difusão facilitada através de um gradiente de concentração. Isso tudo para passar pela membrana, viu, gente? Tudo para passar pela membrana. Então tá lá, difusão facilitada. Você tem a determinada partícula e aí, né, ela consegue então do meio extracelular para o meio intracelular. E aí um outro transporte especializado é a endocitose. São vesículas fagocíticas, né? Ou seja, são partículas ou fluido, né? Que seria o quê? Pinocíticas. Tá bem? Então tá lá, a endocitose, né? Partículas. Fatores relacionados então à substância. Eu tenho então a solubilidade. Então nós sabemos que os fármacos, os agentes tóxicos, eles são hidrossolúveis ou lipossolúveis. Muito bem. E eu já sei que ele tem que ultrapassar membrana. Para ele ultrapassar a membrana, quanto maior a lipossolubilidade, mais fácil é. Bem? E aí, existe um conceito chamado o quê? Lipofilicidade. Ó, lipofilicidade. Que é definida assim pelo coeficiente de partição, tá bem? Definida pelo coeficiente de partição entre água e o compartimento orgânico. Ou seja, é o quanto aquela substância ela permanece mais aonde? Mais na fase aquosa ou na fase o quê? Orgânica. Então, pega uma determinada substância, tá bem? Pega uma determinada substância e observa. Ah, ela fica mais aonde? Ela fica mais concentrada na fase orgânica. Então, ela é mais lipossolúvel. Essa outra substância, essa substância ela fica mais concentrada, mas na fase o quê? Aquosa. Se fica na fase aquosa, então ela é mais o quê? Hidrossolúvel. E aí o que eles fazem? Fazem uma constante para saber o que? A proporcionalidade. Certo? Para verificar onde? Aonde esse agente mais fica. Então, vou repetir de novo, não ficou legal. Eu tenho, então, duas fases, tá bem? Então, o que eles fazem no teste? Pega uma determinada substância e coloca lá, fase aquosa e fase orgânica. Pega uma substância 1, e colocam ela lá no meio, na fase lá no meio, ok? Aí, conta lá, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, e aqui tá sendo, ó, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Muito bem. Aí eles fazem o seguinte, eles observam, fazem a constante. Eles verificam lá, conseguem quantificar. Então, conta lá os 1, 1, 1, 1, ok? Conta lá 1, 1, 1 na fase aquosa. E aí eles falam assim, a constante desse fármaco é tanto. Tá bem? Ou seja, é X. X significa o quê? Que esse agente tóxico é mais o quê? Mais lipossolúvel através dessa constante. Certo? Você acaba adiantando, né? Então, eles fazem isso, verificam isso. Aonde que ele vai estar mais concentrado? Ela está mais concentrado na fase aquosa, então ele é mais aquoso. Está mais concentrado na fase orgânica, então ele é mais lipossolúvel. Tá bem? É da constante. E se ele é mais lipossolúvel, se ele tem mais lipossolúvel, quanto maior o coeficiente de partição, significa que ele tem maior afinidade pela fase orgânica. Se ele tem mais afinidade pela fase orgânica, ele é mais lipossolúvel. Tá bem, então? Quanto maior o coeficiente, tá bem? Significa que ele fica mais na fase orgânica. Se ele fica na fase orgânica, significa que ele é mais lipossolúvel. Se ele é mais lipossolúvel, ele consegue ultrapassar as membranas com maior facilidade. Certo? Então tá lá. Então ele consegue ultrapassar a membrana. Porque a gente já sabe que, por exemplo, uma das barreiras mais difíceis de ultrapassar é o sistema nervoso central.
né? O fármaco, o agente tóxico. Se quanto mais lipossolúvel, mais fácil será ele de o quê? De ultrapassar. Então, o agente tóxico lá, tá lá o agente tóxico, ele bate e volta, mas se ele for lipossolúvel, ele ultrapassa com facilidade. Tá bem? Um outro fator relacionado é o que? O chamado grau de ionização do agente tóxico. E o grau de ionização você consegue determinar através do pKa. Só que o pKa depende do pH do meio. Tá bem? Grau de ionização seria o agente vai produzir o íonzinho lá. Tá bem? Grau de ionização se determina através do pKa. Só que o pKa depende do quê? Do pH do meio. Aí tem lá aquela equação. Eu não vou ficar pedindo para vocês decorarem essa equação. Só tem que saber que existe uma equação, né, que determina o quê? Consegue determinar o que eles chamam de constante, certo? Ou equação de Henderson-Heisenberg, né? Ou constante, ou grau de ionização. Então, o pKa seria como que o agente tóxico está ionizado ou não ionizado. Isso depende do quê? Do pH. Ou seja, a forma ionizada e a forma não ionizada. Aí faz os cálculos lá. E aí você consegue determinar, através do grau de ionização, do pKa, se ele é um ácido fraco ou se ele é uma base fraca. Tá bem? Aí eu já sei, né? Por exemplo, mucosa gástrica, pH é 1, intestinal 5, sanguíneo 7. Então, o que significa o seguinte? Vamos lá, eu tenho que entender o seguinte. A membrana, ela tem a capacidade de repelir íons. Ela repele íons, tanto íons positivos como íon negativo. Então, tem um determinado lá, o agente, ele está na forma ionizada. Ele vai bater na membrana e voltar. Não vai conseguir o quê? Entrar. Tá bem? Ultrapassar essas membranas. Mas se ele estiver na forma não ionizada, ele consegue ultrapassar a membrana. Tá bem? Forma não ionizada consegue ultrapassar a membrana. Isso aqui é importante para você verificar o quê? O pKa da substância. E o pKa depende do quê? Do pH. O grau de ionização. Certo? Muito bem. Então, a gente, lá nas químicas, em algum local aí, vocês sempre observaram o professor falando às vezes assim, droga ácida melhor absorvida em pH ácido. Droga alcalina menor absorvida em pH alcalino. Quem que define esse grau de ionização, né? Ou essa absorção? É o pKa. Tá bem? É o pKa. Então, vamos lá, só entender. Ó, um ácido fraco. Um ácido fraco em pH ácido, ele permanece da forma o quê? Não ionizada. Se na forma não ionizada, ele consegue ultrapassar a membrana. Tá certo? Então, por isso que droga ácida é melhor absorvida em pH ácido, porque vai ficar na forma o quê? Não ionizada. Vamos pensar em base. Uma base fraca é melhor absorvida em pH o quê? Em pH alcalino. Porque se a base, ó, vai ficar na forma não ionizada. E aí ela consegue ultrapassar a membrana. Porque se eu colocava uma base fraca em um pH ácido, só colocar um exemplo, ácido, o que acontece? A força da reação vai fazer com que ela se ionize. E ela ionizada tem que lembrar da membrana. O que a membrana faz? A membrana repele íons, positivo e negativo. Então ela vai repelir o íon. Não vai diminuir o quê? A absorção. Vai diminuir a capacidade do agente ultrapassar membranas. Tá bem? Então por isso fala assim, ó, droga ácida melhor absorvido em pH ácido. Quanto menor o pH, se o pH for menor que o pKa, permanece o quê? Na forma o quê? Não ionizada. E base na forma o quê? Ionizada. Quanto menor o pKa, significa que é um ácido forte. Quanto maior o pKa, significa que é uma base forte. Aí vem, drogas alcalinas são melhor absorvidas em pH alcalino, porque vai permanecer o quê? O ácido na forma ionizada e a base na forma o quê? Não ionizada. Agora é importante aqui, ó. A forma não ionizada é essa forma aqui, ó, tanto do ácido como da base. Esses dois aqui, ó, tanto o ácido como da base, eles são mais lipossolúveis. Ou seja, a forma não ionizada, aqui, ó, não ionizada,
ela é mais lipossolúvel. Tá bem, ó? Não ionizada. É mais lipossolúvel do que o quê? Do que a forma ionizada. Ionizada. A forma ionizada do agente tóxico ele é pouco lipossolúvel, ele é mais hidrossolúvel. Seria essa forma aqui, bate e volta. Tá bem? Então tá lá, ó. Quanto menor o pKa, significa que a substância é mais o quê? Mais ácido. Quanto maior o pKa, significa que ela é mais o quê? Alcalina. Tá bem? Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Ácido acetil salicílico. O pKa é em torno de 3,4. Se é 3,4, eu já estou falando, ele é mais ácido. Então tá aqui, ó. Acetil salicílico. Qual que é o pKa dele, ó? pKa é em torno de 3,4. Ele é ácido. Qual que é o pH do estômago? pH 1,4. Então, ó, uma droga ácida em pH ácido. Vai forçar a ligação a ficar na forma o quê? Não ionizada. E a forma não ionizada, nós sabemos que ela é mais o quê? Lipossolúvel. Então, ela consegue o quê? Ultrapassar a membrana com a maior facilidade. Agora, como é que eu faço para não absorver, dificultar a absorção do ácido acetil salicílico? De repente, uma determinada pessoa resolveu se suicidar e tomou 10 cartelas de AS infantil, ou AS adulto, né? Como é que você faz para diminuir a absorção desse acetil salicílico? Diga aí. Aumenta o pH. Isso, então o que você vai fazer? Você vai alcalinizar o pH. Alcalinizar, administrando antiácidos, por exemplo, etc e tal. Alcalinizando o pH, o que acontece? A droga é ácida, mas vai estar agora no pH alcalino. Então vai ficar na forma o quê? Aí força a reação, fazendo com que o acetil salicílico fique na forma ionizada. Ele vai bater na membrana e voltar. Então você diminui o quê? Diminui a absorção. Certo? Diminui a absorção. Tudo bem. Então aqui só para mostrando para vocês, ninguém vai decorar isso, aqui tem para você fazer a fonte de consulta. Então, alguns fármacos, né? Então quanto menor o pKa, mais ácido é o quê? Mais ácido é a substância. Quanto maior o pKa, vou dar exemplo aqui, uma anfetamina, ó, mais alcalino é o quê? É a substância. Tá bem? Então a absorção nós já sabemos, ó. A absorção é o processo de transferência do agente, do local, ó, do agente tóxico, para onde? Para a circulação. Só que tem que ultrapassar o quê? Barreiras. Que barreiras são? São as membranas. Então essa é o que nós chamamos de absorção. É a capacidade do agente tóxico ultrapassar e vir para onde? Para o sangue, mas ele tem que ultrapassar as membranas. Tá bem? É a absorção. Muito bem. Quais são as barreiras biológicas que eu tenho? Tenho cutânea, gastrointestinal, alveolar, vascular, hematoencefálica e placentária. Então, a gente, para ter o efeito biológico, ele tem que ultrapassar essas membranas aqui. Senão, não tem o efeito biológico. Ou seja, tem que ultrapassar a membrana, vir para o sangue, para depois ter o efeito biológico. Bem? Bom, fatores que influenciam no agente tóxico. Aí vem lipossolubilidade, propriedades irritativas e eméticas. De repente, ele é tão irritativo que o cara vomita tudo. Aí não vai absorver, né? Resistência ao pH estomacal, enzimas digestivas, microbiota. Então tá lá, estado de plenitude ou vacuidade do trato gastrointestinal, né? Interação físico-química, né? Com os compostos do próprio conteúdo intestinal, motilidade do trato gastrointestinal. Isso tudo influencia na absorção. Bem? E tem o que nós chamamos de metabolismo de primeira passagem. O fármaco, ou agente tóxico, né? O agente tóxico, ele é absorvido, sofre o metabolismo no fígado, nós chamamos de primeira passagem,
Depois ele é excretado no trato gastrointestinal. Então, ele ultrapassa a membrana, vem para o sangue. O sangue ele é metabolizado e vai ser o quê? Ele vai novamente para o trato gastrointestinal. No trato gastrointestinal, ele sofre um processo de reabsorção. Vou dar um exemplo aqui só, né? Um exemplo bem clássico e bem que são os anticoncepcionais. Então, a mulher toma um anticoncepcional, certo? Ele vai para o estômago. Do estômago vai para onde? Vai para o sangue. No sangue ele vai sofrer o quê? Sofre a metabolização no fígado e é excretado aonde? Excretado no trato gastrointestinal. Só que no trato gastrointestinal ocorre um processo de reabsorção. Reabsorção. E depende de quem? Depende das bactérias do trato gastrointestinal. Ocorre reabsorção. Então, por isso que às vezes a mulher toma um anticoncepcional e às vezes toma um antibiótico e é gravida. Por quê? O antibiótico vai lá, destrói essas bactérias, diminui o quê? Diminui a reabsorção. O anticoncepcional vai embora pelo trato gastrointestinal. Certo? Vou falar. Então, por isso que quando estiver utilizando antibiótico, utilizar um método de barreira. Né? Na pele, o que nós temos? Nós temos glândulas sudoríparas, nós temos glândula sebácea, é isso? Queratina. Então, tudo isso aqui influencia. Né? Pelo. Onde tem pelo, tem o quê? Tem vaso sanguíneo. Então, regiões mais pilosas facilitam a absorção pela via dérmica. Tá bem? Então, tá lá. Ó. Você tem uma rede de vasos sanguíneos. Olha lá, vasos sanguíneos. Ok? Uma glândula sebácea. Você tem uma glândula o quê? Sudorípara. Então, o que acontece? Grande parte, né? Regiões com muito pelo facilita a absorção do agente tóxico. Por quê? Primeiro que ele vai se ligar no pelo, né? Todo pelo e pele. Pelo e pele. Certo? Consequentemente, vai aumentar o tempo de exposição, porque às vezes a pessoa se intoxica, né, pela pele, a primeira coisa é o quê? Lavar. Qual que é o objetivo? Tirar o agente tóxico da pele. Né? Por que tirar da pele? Principalmente na região onde tem pelo. Por quê? Porque às vezes fica no pelo e aumenta o tempo de exposição. E outra coisa, a região de pelo tem o quê? Tem muita vascularização. Tá bem? Muita vascularização. Pessoal, vamos dar um intervalinho aqui? Só um pouquinho, vamos ver se a gente avança. Vamos terminar isso aqui e a gente vai na absorção. Fatores que influenciam ainda. Vamos lá. Quais são os fatores que influenciam? Agentes ligados ao agente, ligados ao indivíduo. Por exemplo, a lipossolubilidade é o agente. Ao indivíduo, região da pele, integridade, vascularidade e condições de contato e exposição. Por exemplo, uma lesão vai aumentar o quê? Aumenta a absorção dérmica, porque tem lesão. Região de pelo, aumenta a absorção. Se for mais lipossolúvel, melhor ainda. Aí são características que influenciam, né, na absorção. Bom, qual que era a primeira via de absorção? Que não tinha absorção, aliás, era direto já estava direto a concentração adequada lá, no sangue. Era a via o quê? Endovenosa. Ela não tem absorção, é direto. E qual que é a segunda via mais rápida? É a via o quê? Inalatória. Aqui eu coloquei um usuário de crack, não é isso? Manda o cachimbinho. O crack é chamado crack por quê? A hora que ele acende o cachimbinho e começa a fumar, os cristais começam a estalar. Crack, crack, crack. É chamado então de crack. Certo? Então ele começa o quê? A fumar. E aí a fumaça adentra aos alvéolos. Do alvéolo vai para onde? Vai para o sangue. Então é a segunda via mais rápida, né? É a via endovenosa. Inalatória, tá bem? E é claro que depende do tamanho da partícula, né? Quanto menor o tamanho da partícula, maior a penetração, né? Por isso que substâncias voláteis vai direto, tá bem? Outras ficam impactando no nariz, formando seu tatuzinho, não é isso? Ou então onde? Nos brônquios. Então, quanto menor o tamanho da partícula, maior a penetração na árvore brônquica. E aí chega lá, ó. Chega no alvéolo, ó, o agente tóxico, o que ele vai fazer? Ele só vai ultrapassar a membrana aqui, ó. Do alvéolo para o capilar sanguíneo. Aí ele já está no sangue, né? Junto com a albumina, passeando lá. Então aqui ele já está no processo de distribuição. Bem?
Vamos então no processo de distribuição? Vamos aguardar um pouquinho, pessoal? Vamos dar um intervalinho de 10 minutinhos e já retornamos, tá joia? Ok? Ok.